Até que nesse ponto eu concordo com ela, mas é que eu acho que às vezes, depois pensando um pouco melhor, eu acho que a maioridade a gente tem que lutar pela redução da maioridade, pela abolição, na verdade, da maioridade, fazer uma coisa mais especializada a cada tipo de crime, a cada tipo de idade, que é o que ela propõe no projeto. A gente discutiu o projeto até, quando ela foi fazer junto com o juiz amigo dela, a gente conversou, debateu sobre o que seria o melhor, o que seria o ideal, na nossa opinião. Mas hoje eu vejo que mesmo se, por exemplo, hoje vai dar um surto, a gente consegue provar, PT aprova, deixa passar, o clamor popular vence, a gente consegue mudar. Eu acho que mesmo assim as coisas estão muito enferrujadas, estão muito lá atrás. O Brasil está muito parado no tempo. São Paulo também, em relação a presídios, em relação a tudo, não teria nem espaço talvez onde colocar essas pessoas. Então eu acho que tem que ter mais coisa além disso e talvez antes disso. Então uma vez eu estava numa entrevista com ela, a gente conversando nos bastidores com algumas outras pessoas, eu não me lembro direito com quem que foi, mas ele me passou uma informação de que era irmão da Mércia Nakashima. Ele me passou a informação de que hoje em São Paulo a gente tem mais mandados de prisão do que pessoas presas. Então, se fosse prender todo mundo, se soltasse todo mundo que está preso hoje e cumprisse todos os mandados de prisão, ia faltar lugar ainda para colocar quem está fora. Então, isso já mostra que a gente está muito atrás, né? Eu discordo um pouco dela que ela fala que o presídio não é a escola do crime. Eu acho que não é talvez a única escola do crime, mas eu acho que lá também tem um grande potencial de moldar as pessoas. Eu acho que se você está num ambiente inóspito, tanto quanto uma favela que está dominada por um traficante, que o tráfico corre solto, dentro de um presídio também você vai ter muita influência, você vai ser influenciado, ainda mais dependendo da sua condição, se você é mais influenciável ou não. Então eu acho que lá também é um lugar onde vai ter muita influência. Então eu acho que a gente tem que estar preparado para colocar um jovem dentro de fazer um acompanhamento para tentar, porque o objetivo não é só, na minha opinião, não é deixar preso. Vai prender para quê? Vai ficar lá preso? Vai ficar igual aos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária, não tem mais onde colocar gente, e lá não é as mil maravilhas. Eu vejo um pouquinho mais, eu sempre vou um pouco mais a fundo nas coisas. Todo mundo fala, não, porque os Estados Unidos é referência, blá blá blá, não, lá não é tão bonitinho assim também. Então lá eles têm problemas também, menos do que aqui talvez. Mas eles têm esses problemas com superlotação também. Então a gente tem que começar a tentar, a intenção para mim tem que ser fazer a pessoa voltar para o meio, para voltar a ser um cidadão, né? Tem que prender ela, talvez puni-la, mas tem que tentar fazer alguma coisa para ela poder voltar. Senão ela vai voltar e vai fazer outra coisa, vai fazer outro crime, cometer outro crime de novo, e aí vai voltar para lá. E vai ficar nisso, sai, comete um crime e volta, sai, comete um crime e volta. Então, para isso, então prende para sempre. Então faz prisão perpétua, pena de morte, e aí é mais fácil do que ficar prendendo, soltando. Acho que a gente tem que pensar em medidas para fazer essa pessoa voltar, né, para ressocializar ela, para reeducar ela, para poder fazer parte do meio de novo. Não adianta só prender e largar lá igual é hoje. Ainda mais se você falando de crianças, né, de 15 anos, que o potencial de você ressocializar ela é cada vez maior quanto menor a idade. Então, se você pega um adulto, é mais difícil de mudar, concordo, mas você faz um acompanhamento psiquiátrico, faz um acompanhamento psicológico e por aí faz uma avaliação realmente concreta do que essa pessoa está evoluindo, se ela pode voltar, se ela não pode, porque hoje a gente tem, na Fundação Casa, tem a avaliação psicológica, mas a gente uma vez que a gente foi no programa do Agostinho Teixeira na Bandeirantes, uma psicóloga ligou de lá, a gente estava lá, ela já trabalhou lá, e ela ligou e falou que os laudos elas eram forçadas a fraudar o laudo. Então eles tinham que colocar que ele estava apto a voltar, porque ele tinha que ter espaço para entrar outro. Então ele tinha que sair para poder prender outro. Então isso não adianta nada. E depois, uma outra vez, se eu não me engano, na própria Bandeirantes também eu vi de quem digitava os laudos, passava os laudos do papel para o computador, quem digitalizava os laudos. Se o psicólogo tinha feito o trabalho honesto, eles mudavam o laudo na hora de prescrever e de digitalizar ele.
Então a corrupção está aí, entendeu? A pessoa não está pronta para voltar e ela volta, e ela vai cometer outro crime e vai voltar de novo. Então a gente está num ciclo vicioso que não vai ter fim se continuar assim. Então eu acho que tem outras coisas que podem mudar. O nosso próprio Código Penal de 1940, é o que minha mãe falou. O direito tem que ser mais, tem que acompanhar mais a sociedade, tem que acompanhar mais células menores, eu acho até. Eu sou bem a favor de federalização. Porque, às vezes, um crime que é muito cometido aqui, talvez não seja um crime que é muito cometido no Piauí, por exemplo. Lá, a legislação seria talvez aplicada melhor de outra forma do que é aplicada aqui. Eu sou a favor da independência, porque você pode cobrar melhor. Quando você tem células menores, você cobra melhor, você consegue fiscalizar melhor e você consegue adaptar melhor as leis à sua realidade. A realidade que está aqui, às vezes, não é a realidade que é em Minas, às vezes, que é do lado. Então, eu acho que tem que ser mais independente em cada estado, porque o Brasil é um país muito grande. Então, acho que a gente tem que ter mais independência em cada lugar, até para poder cobrar melhor os nossos governantes. Porque, na verdade, meu irmão, meu melhor amigo, ele estava sempre junto. Desde para fazer qualquer coisa, a gente sempre estava junto. Eu tenho primos também que são praticamente meus irmãos, mas o irmão é sempre o que está mais próximo, está sempre vivendo ali, né? E a falta realmente do dia a dia é uma coisa que afeta, né? Chegar em casa, às vezes, a gente chegava, às vezes, quando eu conseguia encontrar junto, né? Porque eu estava na faculdade trabalhando, ele também, faculdade, trabalho, treino. Então aí a gente até às vezes acabava assim cruzando menos em casa, mas a gente se cruzava, vamos jogar um videogamezinho, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos assistir um jogo do Santos. Então, a gente fazia bastante coisa junto, sempre dentro da nossa rotina, ali tentando estar juntos, né? Junto com todo mundo. A nossa família é bem unida, todo domingo a gente almoça junto na casa da minha avó, por parte da minha mãe. Nas sextas-feiras a gente janta na casa da minha avó, na parte do meu pai. Então a nossa família, no geral, nos dois lados, é bem unida. Então, e isso se refletia dentro aqui da nossa casa, entre nós quatro. A união sempre foi presente, ainda é presente, mas em relação ao meu irmão, né? Estava sempre junto, sempre se divertindo junto. Então, é uma falta no dia a dia que pesa, entendeu? E também, eu penso às vezes também um pouco no futuro, né? Porque, querendo ou não, o meu irmão era quem ia ficar comigo, né, sempre, era aquele cara que ia estar velhinho lá, eu e ele, tranquilo, sentado, conversando. Então, é uma falta, às vezes, que talvez no futuro eu possa também sentir bem, talvez, eu acho. Talvez. É uma coisa que, às vezes, eu refleti bastante nesse lado também. Talvez num futuro que, né, seguindo o ciclo natural da vida, ia sobrar, teoricamente, vai sobrando eu e ele, né, meus primos e tudo mais. Então, aí talvez eu perdi um companheiro para um fim, né, talvez numa parte mais final da vida, assim, que seria um momento importante. É uma coisa que dói todo dia, não tem como esquecer. Todo dia você lembra, todo dia... Não é uma coisa que, o tempo vai fazer esquecer. Esquecer não vai, lembro todo dia, mas tem que superar, né? A gente tem que viver, tem que continuar a nossa vida. Eu conto com meus amigos, tenho uma grande quantidade de amigos, pessoal que me ajuda bastante, me apoiou bastante, me apoia bastante. Até a gente conversa com eles sobre isso, assim, aberto. Acho que conversar sobre o assunto abertamente é o melhor jeito, sabe? Não ficar, não quero comentar, não quero ficar remoendo por dentro, sabe? Essas coisas, guardando. Então, acho que o ideal é soltar. Eu conversei com todos os meus amigos que são próximos, eu conversei sobre o assunto. Porque sempre fica aquela coisa sem graça também, de ele perguntar se tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, eu sempre abri as portas, assim, para quem é bem próximo, eu abri as portas e converso livremente. Eles têm livre acesso a perguntar o que eles quiserem. Perguntam se eu quero sair, se eu preciso de ajuda, se eu estou precisando de alguma coisa, né? Quando eu estava mais próximo, mais, né? Mas hoje a gente, sim, graças a eles também, eu acho que eu estou, diga-se, dentro do possível, bem hoje. Assim, dá para imaginar, porque o Vitor é uma pessoa muito carisma em pessoa, assim, é muito amigo, sabe? Tipo, conheceu você agora, já tá te ligando na sexta para sair. Então ele sempre foi muito agregador, assim. Então eu não esperava realmente como foi, por exemplo, no dia, né, que teve muitas pessoas no cemitério e helicóptero e aquela badalação toda, assim, isso eu não dava para esperar uma coisa dessa.
Mas, assim, dentro, você vê como era uma coisa que, assim, se acontecesse, né, de todos... A mídia foi um pouco estranho, mas de tanta gente, de amigos, de todos os lugares que ele passou, de todas as pessoas que conviveram com ele, de irem lá, isso é uma coisa que a gente estranha na hora que vê, mas só que, se você pensar bem, não choca tanto. Porque ele era uma pessoa muito carismática, muito amiga, então precisava, ligava, então tanto que... Pô, ele conviveu talvez pouco tempo com o pessoal lá da Casper, talvez não foi o tempo que eu convivi com ele e outras pessoas conviveram e, eu converso com o pessoal até hoje, lá o Guto, o Café, o pessoal que estava aqui, era bem próximo dele, as meninas também, e ela sempre, pô, o pessoal é como se fosse uma coisa que, é uma conexão que não precisa de tempo, parece que conectou, não interessa o tempo que foi, só interessa que conectou e a intensidade daquilo, entendeu? Então, isso explica um pouco tudo que aconteceu naquele dia, de ter ido tanta gente. A parte da imprensa eu acho que é mais por conta até do modo que foi, da imagem que circulou, do vídeo que circulou na imprensa e de ele não ter reagido, de ter, independente disso, o jovem ter matado ele mesmo assim. Então, eu acho que a mídia foi por causa disso. E a parte dos amigos, acho que foi bem por conta dessa ligação dele intensa com as pessoas, que ele conseguia estabelecer, mesmo em pouco período de tempo, talvez. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, eu acho que nada é 100%, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa que falar, por exemplo, que ele que um jovem que comete crimes, ele nasceu mal, por exemplo. Eu não acredito nisso, eu não acredito que a pessoa nasça com mal e ela vai ser mal para sempre. Então eu acho que talvez uma pequeníssima parcela pode ser assim, seriam pessoas que consideradas psicopatas até, então poderia ter alguma coisa desse tipo, mas acho que a grande maioria, 95%, 99% tem influências. Eu acho que tudo influencia as pessoas. Eu acho que uma família desestruturada influencia, a situação dela ali, né, ela vem na TV, que é o que minha mãe fala esse culto ao consumo. Eu acho que isso também influencia, porque a pessoa ela quer ter. Só que aí ela tem a disponibilidade de tentar um caminho mais fácil às vezes. E às vezes ela não tem cabeça para não ir por aquele caminho. Às vezes ela sabe que não é o correto, mas ela vai mesmo assim. Porque às vezes não tem as consequências daquilo, às vezes ou ela não mensura, ou ela sabe que vai ser branda. Então eu acho que é um conjunto de fatores hoje que levam as pessoas a isso. A gente pode diminuir esses fatores, eu acho que é isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para ter uma família estruturada, para que a pessoa não veja pai batendo na mãe, o mínimo possível sempre de pessoas... casais separados, casais divorciados, porque isso afeta também, independente de ser rico, ser pobre, isso afeta as crianças. Então, eu acho que a estrutura familiar hoje tem que ser revista, a gente tem que fornecer educação desde o princípio para minimizar. Eu acho que nunca vai acabar, a gente não vai acabar com crimes, com nada disso. Mas você tem que minimizar ao máximo, você tem que criar o meio para que a pessoa não precise sair, não precise se desvirtuar dele. Então você tem que criar o meio mais perfeito possível para que a pessoa consiga se inserir e consiga ter uma carreira de sucesso, fazer o que ela quer, seja dança, engenharia, independente do que ela decidir fazer da vida, que ela possa crescer naquilo que ela quer. E entender, eu acho que hoje o problema esse culto ao consumo acaba sendo um problema hoje, porque a pessoa está sempre vendo ali, ela passa na rua e vê a outra pessoa que tem, eu acho que isso mexe, não sei te falar como mexe, mas nem todo mundo tem às vezes a cabeça necessária para aguentar aquele massacre talvez diário e não conseguir pender para um outro lado, pender para um caminho que é errado, mas que vai conseguir chegar naquilo. Às vezes ela está focada naquilo, o objetivo dela é aquilo, o objetivo de vida dela é aquele. Então ela vai fazer o que for, independente dos meios, ela vai tentar fazer para chegar ali. Então acho que isso é um dos problemas. Então a gente tem uma série de agravantes hoje, né? Você pega uma escola pública, a pessoa não tem a aprovação automática, não aprende nada, não vai conseguir passar em nenhuma faculdade, vai ter que ficar fazendo trabalho braçal a vida inteira. Então, sabe, vai ser difícil dela conseguir evoluir, ela vai conseguir crescer, será que ela vai conseguir dar condição para o filho dela? Às vezes também não está nem aí para o filho dela.
Então, eu acho que isso é um problema. A gente tem que dar condições para as pessoas iguais. Eu acho que a base tem que ser igual para todo mundo. Eu acho que a gente tem que lutar para essa igualdade na base, para que a pessoa possa crescer e fazer o que ela gosta de fazer, entendeu? Independente do que ela queira fazer. Então, acho que quando a gente conseguir chegar nisso, de uma base frutífera para todos, independente se é rico, se é pobre, se é classe média, se é negro, se é branco, se é índio, qualquer coisa do tipo, eu acho que é aí que as coisas vão começar a mudar. Então, acho que a gente tem que começar a lutar nisso, tem que tentar fazer, a mudança tem que ser, a base tem que mudar aí. E aí, obviamente, isso é uma coisa a longo prazo. Então, não é uma coisa que vai mudar para agora, para ontem. Então, para ontem, a gente pode começar a fazer, a gente pode tentar fazer tem que ter as punições para que as pessoas realmente, eu não acho que isso é o certo, intimidar as pessoas para que elas não façam as coisas erradas. Eu acho que não é o caminho, você intimidar, ter penas brutais e tudo mais, você intimidar para a pessoa não cometer. Você tem que mostrar que aquilo é errado para ela não cometer, não ficar intimidando ela. Mas só que hoje a gente precisa disso, porque senão, se não morre, se a pessoa não morre na rua, se o bandido não vai preso e fica lá, infelizmente, numa situação que é totalmente desumana, ele vai matar alguém na rua. Então, eu acho que hoje alguém vai ter que sofrer, infelizmente, até que essa reforma de base seja feita. Ou a pessoa que comete um crime, ou uma pessoa que está na rua, talvez tentando fazer a parte dela. Então, hoje a gente vai perder de algum lado. Hoje eu acho que a gente vai perder de algum lado, a gente vai perder. Então aí é uma decisão difícil, decidir de qual lado vai perder para quem está lá em cima, depende da índole, né? Depende dos ideais dela. Mas eu acho que hoje a resposta para isso está muito lenta. Então, quando mais tempo passa, mais vamos perdendo, dos dois lados. Então, acho que esse é um principal problema que a gente tem hoje. Tudo depende eu acho que depende da intenção da família, né? Como a minha mãe, principalmente, quis levantar essa bandeira de fazer uma luta, de não ser, do meu irmão não ser mais um número para a estatística, eu acho que nesse caso foi benéfico. Agora tem muitas outras pessoas que não querem essa exposição, então eu acho que isso tem que ser respeitado. No nosso caso, como a gente está tentando mudar, está lutando por melhoras, eu acho que nesse caso foi uma coisa que foi bom, porque a gente está fazendo algumas coisas que, se a mídia não tivesse ao nosso lado, talvez estariam passando despercebido. E assim, eu acho que o mundo muda com exemplo, né? Não com atitudes, não com só pensamentos. Então, se as pessoas estão vendo que tem outras pessoas tentando fazer o bem, talvez elas se sintam tocadas para tentar fazer o mesmo. Então, eu acho que nesse caso foi benéfico porque nós buscamos isso também. Então, mas eu acho que quando as pessoas não querem essa exposição, não querem lutar, querem ficar em luto com a família, não querem se manifestar, não vão tomar nenhuma atitude, preferem ficar entre eles, eu acho que aí a mídia tem que respeitar também. Mas acho que não tem que deixar só de pelo menos noticiar, porque eu acho que as pessoas têm que saber o que está acontecendo, né? Tem que saber o que está acontecendo no dia a dia. Mas eu acho que a exposição exacerbada para pessoas que não desejam isso, acho que é errado. Para a gente, como a gente aceitou essa exposição, eu acho que tem que ser a medida do que vocês tentam, e vocês vão tentar a exposição e a gente aceita ou não. A partir do momento que a gente aceitou, a gente foi dando campo, a mídia veio vindo. Então acho que até aí, ok. Agora, se vocês tentam e a pessoa não dá campo, acho que tem que ser respeitado. Eu sinto, acho que, assim, pelas minhas crenças até, eu acho que ele tá no nosso dia a dia, eu sempre, às vezes penso nele, tento, às vezes, numa situação difícil, às vezes, sempre fala, me dá uma ajuda, me faz alguma coisa. Eu acho que as pessoas, isso vai mais pela crença, né, eu acho, não tanto depende de tudo da religiosidade, do que você acredita e tudo mais. Eu tenho vertentes, né, ao espiritismo também, então eu acredito que ele está num plano espiritual e ele está vivo lá como espírito. Acho que nós estamos numa passagem
humana, né? Nós somos espíritos que estamos tentando evoluir, e nós viemos para cá num corpo físico para tentar evoluir. Então acho que ele não está mais aqui fisicamente, mas espiritualmente ele está aqui. Então ele está no plano, numa colônia ou em algum lugar, e a comunicação é possível, na minha opinião. Talvez por meio de sonhos que ele apareça, talvez por alguns sinais, alguma coisa. Eu acho que aí vai muito da crença de cada um. Eu acredito que ele está presente, eu acredito que o espírito nunca morre. Então essa vai mais da nossa crença, eu acho.